A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, nesta noite nós estamos de veras alegres porque estamos retornando para mais um culto de ensinamento da palavra do Senhor e, por certo, Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Antes de adentrarmos na palavra do Senhor, nós iremos louvar ao Senhor, mas antes curva a sua cabeça e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendemos graça ao Teu nome por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. De mais uma vez nos reunimos para estudarmos a Tua palavra, esta palavra que é digna e é fiel de toda aceitação. Agora, Senhor, recebe o nosso louvor que iremos entoar e em seguida o Senhor, pela Sua misericórdia, pela Sua bondade, abre-nos a porta da palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Você Amém. Que tem a sua harpa, abra conosco no hino de número 193, e em seguida eu estarei ministrando a palavra do Senhor. Vamos entoar então o hino. Se tu me almas, se tu me almas, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vinda no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Que Deus seja muito digno de aplicar a sua palavra em nosso coração. Meus amados irmãos, eu quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, o capítulo de número 16 e o versículo 33. É um texto bem conhecido dos irmãos e aprove a Deus que o Senhor fale ao nosso coração através desse texto sagrado. O texto sagrado diz bem assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí está, queridos irmãos, um texto bem conhecido da igreja,
bem conhecido dos leitores da palavra de Deus, mas por certo o Senhor falará algumas coisas para o nosso coração através deste versículo. Eu tomei esse texto sagrado como o texto básico para a mensagem que nós iremos falar nesta noite. Nessa noite deste culto de ensinamento, deste culto da palavra, como os irmãos possam entender, eu quero mencionar 8 verdades que precisamos saber que temos que enfrentar na nossa vida cristã. Quando o Senhor nos chamou para segui-lo e para servi-lo, ele não prometeu assim uma vida isenta de dificuldades, uma vida isenta de provações cotidianas, mas o texto sagrado é bem enfático quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Esse texto ele traz para nós uma segurança da firmeza em que Jesus estava falando esse texto. Mesmo ele sabendo de algumas dificuldades que ele ia atravessar, ou que viria ao seu encontro, dentro do ministério que ele veio fazer aqui na terra. Mas ele teve segurança em dizer: mas tende bom ânimo, eu venci. Ele estava passando para nós uma convicção do chamado dele para obedecer a ordem que Deus lhe deu, que foi exatamente de vir a este mundo com uma missão esta de salvar a humanidade, missão esta de restaurar o homem, visto que através do pecado o homem perdeu a identidade com Deus. Então, querido, a primeira verdade que nós queremos passar para os irmãos nesse texto, tá? A primeira verdade que nós tiramos a respeito dessas dificuldades que nós enfrentaríamos na nossa vida de servo do Senhor, é exatamente esta. Primeira verdade: seremos perseguidos. Seremos perseguidos. Quando nós falamos de perseguição, nós encontramos na carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 12. Ele diz bem assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Então, neste momento, o Senhor está preparando o meu e o seu coração. Quando nós colocamos o desejo no coração de servir ao Senhor com integridade, de servir ao Senhor com fidelidade, de servir ao Senhor com sinceridade, por certo, essas perseguições, elas virão ao nosso encontro. Recapitulando o texto que nós lemos original. Tenho-vos dito essas coisas. Ele já estava preparando o meu e o seu coração. Ele já está dizendo: olha, eu já estou preparando vocês, porque na caminhada de servo, na caminhada de cristão, vocês vão
sofrer perseguições. Tá? E a prova disto, nós encontramos um outro texto sagrado, agora no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 5. É um texto também bem conhecido dos irmãos. A partir do versículo de número 10, nós vamos deparar com esta verdade. Quando ele diz, bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós, por minha causa. Aí a alegria, a coisa que nos satisfaz, aquilo que nos satisfaz está exatamente no verso 12, quando ele diz, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, querido, mesmo dentro dessas perseguições, mesmo dentro dessas batalhas, nós obtemos a vitória. Tá? A segunda verdade que eu quero passar para os irmãos está exatamente no Salmo de número 25, versículo 19. Os nossos inimigos se levantarão contra nós. Olha só, além da perseguição, os inimigos, eles se levantarão contra nós. Esse texto dos Salmos, Salmo 25, versículo de número 19, nós vamos encontrar esta verdade. O salmista Davi, ele já escreveu para a nossa meditação esse texto em que prova que os inimigos, eles se levantariam contra a nossa vida. O verso vai dizer bem assim, olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Então, nesta caminhada cristã, muitos inimigos vão se levantar. Tá? Eu me lembro de uma passagem bíblica em que Jesus falou, de hoje em diante, estarão 5 dentro de uma casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Então é uma prova que nós temos inimigos. Tá? Seja no trabalho, seja aonde quando você principalmente quando nós nos apresentamos ao Senhor, demonstrando que realmente somos sal da terra, que somos a luz do mundo, os inimigos se levantam, vêm à nossa direção. Tá? A terceira verdade que nós precisamos saber é que muitas vezes na caminhada vem sobre nós o desejo de desistir. Vem o desejo de desistir da caminhada. Porém, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e o verso 62, a Bíblia diz que aquele que põe a mão ao arado e olha para trás, ele não é apto para o reino do Senhor. Então, mesmo que venha o desejo de desistir, nós precisamos erguer a cabeça, suplicar a misericórdia do Senhor, pedir a graça de Deus sobre a nossa vida, para que este desejo de desistir, de cumprir o ídolo do Senhor, de colocar em prática aquilo que o Senhor colocou sobre nós, ele venha cair por terra. Eu me lembro que o pastor Elcio de Assis, certa feita ele estava pregando e ele disse que o pastor Valdir Bícego, foi um pastor bem renomado aqui no Rio de Janeiro, ele disse que a maior prova do nosso chamado é quando vem o desejo da gente desistir. Tá? O que seria de Eliseu se ele tivesse desistido diante das 3 propostas
que Elias colocou sobre ele. Fica aqui que eu vou ali, fica aqui que eu vou ali. Mas ele disse, não, vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Talvez se ele tivesse desistido na primeira investida de Elias para ele, ele não tivesse recebido a porção dobrada do Espírito de Deus sobre a sua vida. Então, querido, vamos em frente. Mesmo que venha o desejo de desistir, mas vamos permanecer firmes no Senhor, olhando, segundo o texto da Epístola aos Hebreus, capítulo 12 e o versículo 2, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tá? Nós temos um outro texto aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 14, o texto vai dizer bem claro, porque estreita é a porta e apertado o caminho que nos leva à vida eterna, e poucos há os que a encontram. Então, neste momento que vier a desistência, nós precisamos saber que nós estamos nós estamos procurando entrar numa porta estreita, e essa porta estreita, ela quer dizer que nós precisamos de permanecer firmes, tá? A quarta verdade que nós precisamos de saber é que nesta caminhada nós somos provados. Vem a provação, tá? Vem as provações sobre a nossa vida, tá? Tem momento que vem a provação, mas nós precisamos de saber que, mesmo que venha a provação, mas nós precisamos de saber que o Senhor está conosco. Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Tá? Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Ele foi provado. E várias ofertas foram direcionadas a ele. Tá? Mas em uma delas, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, querido, dentro desta caminhada espiritual, nós somos provados de um lado, provados de outro. Tá? Mas que o Senhor nos dê da sua graça e que dentro dessa provação nós olhemos, tenha só um alvo. Tá? Tendo só um alvo, e o alvo é Cristo. A quinta verdade que nós precisamos de saber é que Deus jamais ele fará que nós sejamos isentos dos sofrimentos. Eu me lembro que o apóstolo Paulo escrevendo em Atos dos Apóstolos, a Bíblia Sagrada diz que no capítulo de número 20 de Atos, e no verso 19, ele diz, servindo ao Senhor com muitas lágrimas, com muitas perseguições e tentações e ciladas que vieram da parte dos judeus. Mas nos versículos seguintes, ele vai dizer, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. Querido, escute, o seu chamado, o chamado que você recebeu, foi direto do Senhor. A prova disso está em João, capítulo 16, e o versículo de número 16 também. Quando a Bíblia Sagrada diz, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então o Senhor, ele não nos deixa isento dos sofrimentos. Nós temos, por exemplo, do profeta Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 19. Ele diz, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Então, não desista. E não fique pensando que por servir ao Senhor, por caminhar nos pés do Senhor, por caminhar no caminho do Senhor, nós estamos isentos dos sofrimentos, que nós não estamos, não.
Romanos capítulo 8, versículo 18, vai dizer bem claro que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada a cada um de nós. Tome posse dessa verdade, tá? Mesmo que venha o desânimo, que vem, mas erga a sua cabeça. Sexta verdade, Deus não fará que nenhum de nós nos tornemos ricos, materialmente falando. Tá? Não, Deus não tem preocupação com isso. A preocupação do Senhor está em cuidar de nós. E a prova disso está no Salmo de número 30 e o versículo 25. Davi diz, fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Escute, mesmo que você não tenha riqueza, fisicamente falando, materialmente falando, mesmo que você não tenha, mas o Senhor, Ele vai suprir. Ele não vai deixar você, Ele não vai deixar você com as mãos vazias. Por certo, Ele vai fazer cumprir esta verdade que Davi falou ao nosso coração. A sétima verdade, nós iremos trabalhar mais do que as outras pessoas. E tem momento que o trabalho é árduo. E a prova disso está no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Quando o Senhor, Ele mesmo dizendo que Ele era homem experimentado no trabalho. Tá? Deus ama a quem trabalha. Mesmo que seja um trabalho, não importa, um trabalho braçal, um trabalho árduo, um trabalho em que você derrama o seu suor. Mas Deus se agrada disso. Tá? Nós temos um texto aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós encontramos no capítulo 12 esta verdade aqui, que você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Capítulo 12. E o versículo, me foge da memória agora o versículo. Tá? Passou pela memória. Mas o apóstolo Paulo, ele fala desta verdade acerca de nós trabalharmos, se possível, dia e noite, para não sermos pesados ao nosso irmão. Então, precisamos de trabalhar. E para nós encerrarmos, a oitava e última verdade que nós precisamos de saber. Nós precisamos de saber que nós, como servos do Senhor, nós iremos viver uma vida de batalha, uma vida de combate. A prova disso está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Porque a nossa luta, segundo esse texto, ela não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades. Então, nós seremos cercados de batalhas. A nossa vida é uma vida de combate. A nossa vida é uma vida de batalha. E nós precisamos de estarmos revestidos dessas armaduras do Senhor. Tá? Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tá? Então nós temos aqui uma série de armaduras para nós se apoderar dela. Aí uma delas está no verso 17. Tomai, sobretudo, o capacete da salvação e a espada do Espírito, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, querida, a nossa vida é uma vida de batalha. Nós estamos numa batalha, tá? Nós estamos numa batalha
E nós só conquistaremos o reino do Senhor se nós militarmos legitimamente, como Paulo disse ao seu filho na fé. Ninguém é coroado se não militar legitimamente. Deus abençoe a sua vida e tome posse dessas verdades para que você possa continuar servindo ao Senhor, como disse o salmista Davi no Salmo 100, servindo ao Senhor com alegria, apresentando-se ao Senhor com cântico, mesmo tempo da luta, mesmo tempo da tribulação, mas você se apresentando ao Senhor com cântico, glorificando o nome do Senhor, rendendo graças ao Senhor, porque o apóstolo Paulo, ele quando escreveu para a igreja que estava na cidade de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, ele diz que comais, ou que bebais, ou que façais qualquer outra coisa, faça para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida e que você seja abençoado para a glória do Senhor. Eu vou orar e agradecer a Deus por esta palavra. Bendito Deus, rendemos graça ao teu nome, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui meditando na tua palavra. Prove a Deus que esta palavra ela venha produzir frutos para a glória do teu nome e que as nossas vidas ela seja alicerçada através da tua palavra. Nós louvamos e rendemos graça em nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. O grande amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.